Então, nossa aula de hoje é sobre as áreas, as principais áreas, né? Ou melhor, as áreas das principais figuras planas. Então, a gente viu o que é um polígono, né? O polígono, ele delimita uma superfície, que é a região poligonal, e dessa região poligonal a gente pode medir a área, certo? Essa região medida, a nossa grandeza, a gente chama de área. Então, polígono ele delimita uma superfície, que é a região interior dele, que é a região poligonal. A gente pode medir essa superfície, tá? Essa superfície delimita uma superfície que pode ser medida. E essa grandeza a gente chama de área. Então, a área é a medida de uma superfície, certo? Unidades para a gente medir uma área. Quais são as unidades que a gente utiliza na medida de área? Olha só, quando eu falo assim que uma área tem 20 metros quadrados, 20 centímetros quadrados, eu estou verificando aquela superfície, ela é ocupada por quantos quadrados de lado unitário, certo? Então, eu tenho essa superfície aqui, ó, quero medir a área desse quadro. Eu vou ver quantos quadrados de lado unitário cabem aqui dentro. Se o meu quadrado de lado unitário for de 1 centímetro, eu estiver usando a unidade de centímetro para o lado dele, então a unidade de área envolvida vai ser 1 centímetro quadrado. Se o quadrado que eu estiver utilizando eu considerar a unidade unitária de 1 metro, o lado dele, então a unidade vai ser metro ao quadrado. Então, olha só, se eu falo que nesse quadro cabem 30 centímetros quadrados, certo? Ia significar, cabe mais, né? Ia significar que cabem 30 quadradinhos de 1 centímetro por 1. Então, medir uma superfície, né? Medir a área é verificar quantos quadrados de lado unitário preenchem aquela superfície. Se o quadrado que eu estiver utilizando é de lado de 1 centímetro, eu vou falar que são centímetros quadrados. Se for de metro, metro quadrado e assim por diante. Só uma observação aqui, lembrem que quando a gente transforma de metro para centímetro, 1 metro são 100 centímetros, aumenta 2 zeros. E quando a gente transforma de metro quadrado para centímetro ao quadrado, olha lá, como 1 metro são 100 centímetros, se a gente multiplicar 100 por 100, vai dar 10.000 centímetros quadrados, 4 zeros, porque é lado vezes lado, ok? Então, agora a gente vai ver a área das principais figuras planas. Vamos começar pelo quadrado. Quadrado é uma figura plana, onde tem todos os lados congruentes. Aqui eu vou chamar a medida do lado de A. E a área de um quadrado, a gente multiplica lado vezes lado, ou simplesmente faz A ao quadrado. Vou chamar aqui a área de S porque eu já estou usando A para a medida do lado, mas pode ser A maiúsculo também, não tem problema. Próxima, retângulo. O retângulo é um quadrilátero que tem os 4 ângulos congruentes iguais a 90 graus, ele tem a base e a sua altura, certo? Olha só. Seguinte, para a gente calcular a área de um retângulo, provavelmente vocês já observaram isso. Quando a gente monta um quebra-cabeça retangular, para a gente saber o total de peças que tem no quebra-cabeça, a gente não precisa contar peça por peça. Basta a gente contar quantas peças tem na horizontal, quantas tem na vertical e multiplicar essas medidas, certo? Olha o exemplo aqui. Se eu tenho um retângulo, pensa num papel quadriculado, ok? Lá ele é formado assim, ó, por 2 linhas e 5 colunas. Eu quero saber quantos quadradinhos que preenche a superfície desse retângulo. Eu posso contar, ou eu conto na horizontal e na vertical e multiplico, ó, 5 vezes 2 dão uns 10 quadradinhos, certo? Sendo assim, a área do retângulo é base vezes altura, A vezes B, ok?
Base vezes altura. Paralelogramo. Olha só, o paralelogramo a gente já viu que é uma figura que tem os lados opostos paralelos, certo? Observem que, olha só, a gente poderia tirar esse triângulo aqui, ó. Pensa eu cortar esse triângulo fora e encaixar ele bem certinho aqui. Isso é possível porque esse lado tem a mesma medida que esse. Então, imaginem essa situação. O paralelogramo, ele também tem a sua base, né, e a sua altura. A altura a gente sempre mede perpendicular. Agora pensa, se eu tirasse esse triângulo da ponta e colasse ele nessa outra ponta. Então, olha só, vou retirar daqui, vou cortar fora, vou apagar e vou introduzir ele na outra extremidade. O que a gente tem aqui? A gente acabou tendo um retângulo. Olhem que a base não mudou, porque o pedaço que eu cortei daqui eu colei aqui, então a base continua do mesmo tamanho e a altura também não. Então, a área de um paralelogramo é base vezes altura. Retornando aqui a figura original, né? Então, a área de um paralelogramo, não esqueçam que é base vezes altura. Certo? Área de um losango. Então, losango, vou fazer apenas um esboço aqui do losango. É aquele quadrilátero que tem os 4 lados congruentes. Ele acaba tendo esse formato aqui. Gente, no caso aqui, essa cruz que eu desenhei primeiro, observem que a linha horizontal é maior, a gente chama de diagonal maior. E aqui a vertical, no caso do meu desenho, seria a diagonal menor, certo? Como que a gente determina a área de um losango? Observem que a gente pode fechar um retângulo em volta desse losango. Que é um esboço, né? Não tá reto. A gente pode fechar um retângulo em volta desse losango, certo? Como que a gente calcularia a área desse retângulo? Base vezes altura. Então, a área seria dzão vezes dzinho. O detalhe é que eu não quero a área do retângulo, eu quero a área do losango. Observem que cada um desses triângulos eu dupliquei, ó. Eu tinha um, agora eu tenho 2. Eu tinha um, agora eu tenho 2. Eu tinha um, tenho 2. Tinha um, agora eu tenho 2. Eu dupliquei a figura. De 4 triângulos, agora eu tenho 8. Então, basta dividir por 2. Essa é a área do losango. Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Triângulo. Triângulo. Gente, existem várias fórmulas para determinar a área de um triângulo. Aqui, nessa aula, a gente vai apresentar a fórmula que envolve a base e a altura de um triângulo, certo? Então, aqui a gente tem um triângulo, um esboço, que é a base dele, e aqui a altura. Vou chamar a altura de H. A gente costuma chamar a altura de H, né? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou fechar esse triângulo. Então, eu vou criar uma linha paralela a essa aqui, do mesmo tamanho, e uma linha paralela a essa, um segmento paralelo aqui. Observem que eu fechei um paralelogramo. Como que eu calcularia a área desse paralelogramo? A área do paralelogramo seria base vezes altura. Certo? Base vezes a altura dele. Olhem que pelo caso de congruência de triângulos, LLL, a gente consegue verificar que esses dois triângulos, eles são congruentes. Por quê? Esse lado tem a mesma medida que esse lado tem a mesma medida que esse, que é a propriedade, né, do paralelogramo, e esse lado é comum para os dois, então esses dois triângulos são idênticos. Eu não quero calcular a área do paralelogramo, eu só quero a área do triângulo azul. Então, eu vou dividir por 2 a área do paralelogramo, certo? Essa é a fórmula da área do triângulo. Próxima figura que a gente vai determinar a área é o trapézio. Certo? Então, aqui vou desenhar um trapézio qualquer. O que a gente tem no trapézio?
A medida de baixo a gente costuma chamar de base maior, que eu vou chamar de Bzão. De cima seria a base menor, que eu vou chamar de Bzinho. E temos a altura sempre perpendicular, certo? Olha o que eu vou fazer. Eu vou dividir esse trapézio em dois triângulos. Triângulo 1 e triângulo 2. Gente, a área desse trapézio seria a soma dessas duas áreas. Então, a área do trapézio vai ser a área do triângulo 1 mais a área do triângulo 2, certo? Vamos lá, qual que é a área do triângulo 1? Desse triângulo aqui. Olha, imagine ele aqui listando de ponta cabeça. A base dele seria Bzinho. E a altura dele, gente, é a mesma que a altura do trapézio, certo? Imagine a altura dele daqui da base até a ponta, sempre perpendicular. Dividido por 2. Essa é a fórmula da área do triângulo. Mas, desse triângulo aqui, ó, o T2, a base é o Bzão. A altura também é H, certo? A altura é a mesma aqui do trapézio, dividido por 2. Se nós colocarmos o H em evidência, olha o que a gente vai ter. Ambos estão divididos por 2. Vamos colocar as duas frações sobre o mesmo denominador. Colocando o H em evidência, vou colocar aqui atrás, tá? Vai sobrar Bzinho mais Bzão, ou ainda Bzão mais Bzinho. Essa é a área do trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Para finalizar, vamos falar sobre a área de um polígono qualquer, certo? Olha só, gente, quando a gente tem um polígono qualquer, fazer aqui um hexágono, a gente pode dividir em triângulos. E para calcular a área desse hexágono, eu posso fazer o seguinte: eu posso calcular a área de cada triângulo e fazer a somatória. Observe que, se esse hexágono for regular, lembram que é polígono regular, que todos os lados e ângulos são congruentes, é conveniente a gente traçar triângulos, né? Determinar os triângulos a partir do centro, certo? Por quê? Porque se esse polígono for regular, gente, e a gente traçar triângulos todos a partir do centro, esses triângulos vão ser congruentes. Então, basta achar a área de um desses triângulos aqui e multiplicar pela quantidade de triângulos que a gente tem no polígono, certo? Então, isso vale para qualquer polígono, olha só. Aqui um octógono, né? 8 lados. Eu posso traçar triângulos de qualquer vértice, fazer a somatória das áreas, mas quando for regular, é bem conveniente a gente fazer isso traçando do centro, que daí esses triângulos eles vão ser congruentes. Você acha a área de um e multiplica pela quantidade de triângulos, ok? Então, fazendo um resumo aqui das áreas que nos interessam no momento: área do quadrado, lado ao quadrado, área do retângulo, base vezes altura, área do paralelogramo, base vezes altura, área do losango, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2, área do triângulo, base vezes altura dividido por 2, área do trapézio, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então, até o momento, são essas áreas que nos interessam e que a gente vai utilizar aí para a resolução dos exercícios.